E nessa outra aula, que prometo que vai ser mais curta que a anterior, nós falaremos de novo de gerenciamento de riscos, porém relacionados a processos hidrológicos. Para não perder o costume, já vamos começar com a seguinte questão, né? Quais são os condicionantes dos processos geodinâmicos? Então, pausou o vídeo, primeiro link da descrição, me respondam, por favor. Como vocês podem, se lembrar, nós temos dois tipos de medidas de prevenção, aquelas ditas estruturais e as ditas não estruturais. Então, a gente vai começar a abordar as medidas estruturais. E essas medidas estruturais elas podem ser divididas em dois grandes grupos, aquelas ditas extensivas e aquelas ditas intensivas. No conjunto das medidas estruturais extensivas, a gente tem armazenamento disseminado na bacia, recomposição de cobertura vegetal, controle de erosão do solo ao longo da bacia de drenagem. Então, as extensivas, ela acaba sendo voltada para toda a bacia hidrográfica na qual está sendo trabalhada, para ir mitigando aos poucos a influência desses processos. Já quando a gente pensa nas medidas intensivas, a gente está pensando já em obras, em questões mais pontuais, como aquelas com objetivo de retardamento do fluxo, como a construção de reservatórios, que são ditas bacias de retenção, restauração das calhas naturais, ainda algumas que visam a aceleração do escoamento, canalizando e fazendo algumas obras correlatas, lembrando que a aceleração do escoamento ela está muito relacionada à ideia de que o rio deve passar o mais rápido possível da área urbana, tá? Mas à frente a gente vai conversar um pouco melhor sobre isso. E também a questão de desvio de escoamento, através de túneis de derivação, e canais de desvio. Bom, quando a gente pensa naquelas medidas ditas extensivas, como recomposição de cobertura vegetal e controle de erosão dos solos ao longo dessa bacia de drenagem, a gente muitas vezes está pensando no recondicionamento dos taludes marginais dos rios, das drenagens. E aqui é só um exemplo. São os taludes marginais muito erodidos e a mesma situação depois de reflorestado. Percebam o seguinte, aqui nessa primeira situação a gente tem a remobilização de uma quantidade muito grande de sedimentos, uma quantidade muito grande de sedimentos. Então a gente tem um alargamento desse leito de rio, gerando problemas nas adjacências e ainda com a remobilização de um grande volume de material, de sedimento, a gente pode gerar problemas de assoreamento mais à frente, o que pode incentivar e acabar sendo um papel fundamental para problemas de processos hidrológicos posteriormente. Então, além a cobertura vegetal aqui nessa situação, além de consolidar mais essas margens, impedindo que sedimentos sejam retirados dali, ela também permite a redução do fluxo de água do rio, aumentando aí atrito, enfim, permitindo isso, e também tendo uma função, de certa maneira, de retardar de reter sedimentos que podem ser carreados pelo rio, e além de retardar a própria velocidade do escoamento do rio. Quando se pensa agora nas medidas extensivas, como armazenamento disseminado na bacia, e ainda medidas intensivas relacionadas ao retardamento do fluxo, como construção de bacias de retenção, a gente tem situações como esta. Os armazenamentos disseminados na bacia podem ser
menores, que podem acontecer ao longo de diversos pontos nessa bacia. E aqui é um exemplo, né? Aqui é uma foto, né? Uma parte dessa obra, que é a outra parte da obra, né? Percebam que aqui a gente tem uma espécie de é um represamento, né? É uma espécie de barragem. Aqui e aqui também a gente pode observar a mesma coisa, o que permite a passagem de algum volume de água quando de uma época normal. Em épocas de chuva, né, permite exatamente isso. Retém um grande volume, né, de água em suas barragens, o que faz com que pouca água, com que uma quantidade controlada de água consiga ir para as regiões subjacentes, né, as regiões ajusantes dessas barragens. E de fato, quando a gente começa a falar realmente das bacias de retenção, a gente está falando de obras grandes, né? Reservatórios que cabem mais aí de 380 milhões de litros de água, ou seja, um volume considerável. Aqui a gente tem uma bacia de retenção bem ao lado de um rio. Né? Percebam que aqui a gente já tem uma área de baixada, né? E aqui com ocupações também aqui com ocupações de maior vulnerabilidade. Aqui é um outro exemplo, né? Aqui eu acho que é o Rio Tietê, se não me engano. Enfim, mas são bacias de retenção bem próximas a rios mesmo, propriamente dito. Entretanto, essa aqui é uma bacia de retenção um pouco diferente, né? Aqui é uma bacia de retenção em Belo Horizonte, na região da Pampulha, fica dentro da Universidade Federal de Minas Gerais, que inclusive é do lado de uma estação do INMET, que é uma estação meteorológica, né? E essa bacia de retenção não necessariamente está relacionada ao armazenamento da água de inundações, né, de um rio que é tão adjacente. Essa bacia de retenção, ela armazena água de processos hidrológicos que acontecem a alguns quilômetros dali. Então, aqui a gente também tem canais de desvio para que a água dessas enchentes e inundações que muitas vezes acontecem em outras áreas cheguem até aqui, reduzindo assim o volume de água, nessas outras regiões. Bom, aqui é a região de Jardim Romano, e aqui é o Rio Tietê. A gente percebe, né? É um rio parece meandrante, enfim. E aqui é toda uma planície de inundação. Mas a questão que fica, e eu pergunto a vocês, é esta aqui. O que é isso? É essa estrutura que também é percebida aqui deste lado, né? Qual estrutura é essa? Isso é uma bacia de retenção, conforme a gente viu nos slides anteriores? Bom, quem respondeu que não acertou. Na realidade, né, essas estruturas são diques, né, que justamente têm a função de aumentar a capacidade, né, do rio aqui, né, que quando houver alguma inundação, a gente consegue aumentar o nível. Então, na realidade, o dique tem como função é justamente aumentar a cota máxima do leito do rio, né, da calha do rio, fazendo com que ele comporte um volume muito maior de água em caso de processos de eventos pluviométricos muito intensos. Ainda, aqui é um exemplo do vertedor da barragem de Três Marias, mas na realidade essas grandes barragens, né, elas também servem como barragens reguladoras, né, em que aqui a gente tem
o nível normal. Aqui a gente tem o nível máximo, né, o nível do vertedor máximo, e aqui a gente tem a cota máxima dessa barragem, com algumas válvulas de regulagem. Né? Então, em eventos em que em eventos pluviométricos muito elevados, muito intensos, o que se tem é que a gente consegue, né, controlar a quantidade de água que atinge as regiões ajusantes dessas barragens. Né? Então, elas também apresentam um papel importante no controle desses processos hidrológicos. Bom, e quando a gente pensa em obras de aceleração do escoamento e desvio do escoamento, a gente tem situações como essa, né, que a gente tem um rio que foi retificado. Justamente quando a gente fala de um rio retificado, eu estou falando de um rio em que, nesse exemplo, os meandros são retirados. E quando a gente fala em aceleração do escoamento, a gente está falando justamente para que esse fluxo, né, ou seja, o rio esteja o menos tempo possível em uma área de risco à inundação. Então a gente faz com que esse caminho né, o percurso das águas do rio em uma determinada área seja reduzido. E quando a gente pensa, né, em situações como essa, é uma situação muito similar, né? Porém um pouco diferente. A questão é que a gente está tratando de canais de desvio, em que a gente tem um rio principal, esse exemplo, né? Um oceano, e que por vezes a gente tem problemas aqui na foz desse rio aqui. Né? Então, consequentemente, esses canais de desvio, eles visam, né, reduzir o volume de água, o nível de água desse rio principal, evitando que problemas associados, né, a depender da época do ano, associados com essas inundações e enchentes, né, associados à foz desse rio principal. Então, aqui visa também aumentar a velocidade com que a água sai do continente e vai para o oceano. Bom, mas existe uma questão que eu gostaria de perguntar para vocês. Isso é um trabalhinho, na realidade, que é a nossa pergunta 2 do dia. É uma pergunta 2, mas vocês não precisam de parar o vídeo exatamente agora. Né? A gente já está terminando a aula, mas a pergunta que fica é: a gente sabe, né, que a questão de retificar os rios é justamente para que a água passe logo pela área urbana, por uma área submetida a um determinado risco de processos hidrológicos, né, como as enchentes e inundações. Mas a questão é: quais são os problemas, né, que podem surgir com a retificação dos rios? Eu quero que vocês pensem um pouco. E pensando do ponto de vista, né, ambiental e urbano. Tá? Quais são os problemas que podem surgir com a retificação de um rio? Espera aí. Né, de quais processos geodinâmicos que a gente está falando? Bom, a gente está falando dos processos hidrológicos. Então, é de extrema importância que serviços de limpeza e recuperação de obras de drenagem sejam executados, né? Como retirada de entulho, de lixo, de drenagens, recuperação dos sistemas de drenagem, limpeza de esgotos e acessos. Né? Então pensam, olha como que a educação em relação até o jogar lixo na rua é importante. Né? E obras de limpeza de canais de drenagem, enfim, seja manualmente ou com maquinário de pequeno porte, enfim. É de extrema importância isso. E também, né, a questão de obras de drenagem superficial, implantação de sistemas de drenagem superficial, né, eventual execução de acessos para pedestres, caso ocorra um processo, né, hidrológico, e também a implantação de proteção superficial vegetal em taludes aí nos solos expostos.
E é importante também que sempre haja relacionado a isso, a essas áreas de drenagem, no caso dos processos geodinâmicos, também áreas permeáveis, né? Fazendo com que ocorra a infiltração dessa água que está em excesso ali e, consequentemente, reduza, né, reduza o volume e o processo hidrológico escoe, né, passe mais rápido. E grande parte dos agentes que intensificam esses processos estão relacionados à impermeabilização das diversas vias, né, de diversas superfícies, sobretudo as relacionadas às áreas urbanas. Quando a gente pensa nas medidas não estruturais, né, a gente tem que pensar que a estrutura de um sistema de previsão de inundações, de processos hidrológicos de um modo geral, é muito importante para a redução da vulnerabilidade a esse fenômeno. E com isso, né, é necessário a estruturação aí de sistemas de monitoramento e alerta, porque é muito importante, né, que haja um permanente monitoramento dos níveis dos rios, né, e bem como da evolução diária das condições meteorológicas. E isso vai permitir com que sejam antecipadas algumas variáveis climatológicas, né, que serão responsáveis pela ocorrência desses processos geodinâmicos. E aqui no Brasil existe a Divisão de Controle de Recursos Hídricos, que está relacionada ao Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica, né? E ela é responsável pela manutenção e também por operacionalizar uma extensa rede de estações pluviométricas que são responsáveis pelo acompanhamento diário de diversas variáveis, né? E justamente, quais são as principais variáveis que são analisadas? Bom, basicamente, né, questões fluviométricas e fluviográficas, climatológicas, sobretudo as relacionadas com pluviometria e evaporometria, né, medição do caudal e descargas diárias, né, parâmetros sedimentométricos e também questões relacionadas ao controle da qualidade da água, né. Ainda não são somente essas, né, questões relacionadas aos programas de monitoramento e alerta. Também é muito importante, como medida não estrutural, levar em consideração a relevância que a cartografia geotécnica vai ter, né, através do zoneamento urbano, do zoneamento de risco, né, que é o zoneamento urbano, o zoneamento de risco, né, os produtos dessas ações serão utilizados aí como subsídio, né, para elaboração de planos de manejo do espaço físico, ações de regulamentação e controle, né, para uso e ocupação do solo e até mesmo planos de contingência. It's enough. É hora de dar tchau.